Uma boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare. Que a espiritualidade amiga nos dê a intuição necessária para o estudo que nós vamos realizar na noite de hoje. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre a indulgência. Esse assunto encontra-se no capítulo 10, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 16, 17 e 18. São 3 espíritos que nos trazem o assunto que nós vamos conversar hoje. Eu fiz um resumo, um pouco do que cada um nos traz para o nosso aprendizado, para o nosso estudo. O espírito José, que é o espírito protetor, fala o seguinte: a indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo bondoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando. E ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto é possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura nos lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. O Espírito João, bispo de Bordeaux, diz o seguinte: sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como usastes para com os outros. E o bispo de Nevers, um outro espírito, nos diz o seguinte: meus caros amigos, sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual deveis livrar para subir o cume da montanha do progresso. Por que haveis de ser observadores tão exigentes para com o vosso próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quem quiser depois, então, no capítulo 10, encontra esse assunto completo. Aqui eu peguei apenas algumas partes para nós podermos conversar. Antes de começarmos, vamos ver o que o dicionário nos diz sobre indulgência. É a disposição de perdoar culpas, erros, a clemência, misericórdia, absolvição de penas, ofensas ou dívidas, desculpa ou perdão. André Luiz também tem uma frase para a mediunidade de Francisco Cândido Xavier que diz: a indulgência é a caridade vestida de silêncio. Nós vamos conversar um pouquinho, começando com uma história. Havia um banqueiro que emprestava dinheiro para as pessoas. E ele emprestou dinheiro a um homem e esse homem não pagou a dívida. O banqueiro mandou chamá-lo e cobrou a dívida dele. E disse que se ele não pagasse, iria mandar prendê-lo. O homem se ajoelhou, implorou e pediu ao banqueiro que desse mais um tempo para ele poder pagar essa dívida, porque ele estava em dificuldades financeiras e ele não conseguiu ainda juntar o dinheiro, mas que ele queria saldar a dívida. E o banqueiro, então,
teve indulgência para com esse homem e deixou ele ir para mais tarde, então, poder acertar a sua dívida. O homem saiu lá de onde ele estava, na rua encontrou um amigo, que também, por sua vez, devia para ele uma pequena quantia, nem perto daquele que devia o banqueiro. Ele atacou o amigo e disse: me pague o que tu me deves. E o amigo, por sua vez, pediu também clemência, que ele não conseguiu ainda, mas que ele queria pagar a dívida, que desse mais um tempinho para que ele pagasse a dívida. O homem, enfurecido, pegou o amigo pelo colarinho e disse que não, que já tinha esperado demais e que ele pagasse o quanto antes, senão ele seria preso. E o amigo implorou, se ajoelhou, implorou, pediu que desse mais um tempo. E ele chamou a polícia e mandou prendê-lo. Um dos empregados daquele banqueiro estavam por ali e viram essa situação e foram e contaram para o banqueiro. O banqueiro mandou chamar o homem e diz a ele: como me pediste, imploraste, e eu te dei mais um prazo, e o teu amigo te pediu, te implorou, e você mandou prendê-lo, porque não usou com indulgência para com ele, assim como usei para contigo? Então, por que você não fez isso? Agora você será preso, e eu quero agora, nesse momento, tudo aquilo que tu me deves. E mandou prender o homem. Bom, vamos refletir um pouquinho sobre esse ensinamento. Nós podemos tirar dele o seguinte aprendizado: quantas vezes nós vamos a Deus pedindo clemência, auxílio, pedindo que Ele nos poupe de certas dificuldades que nós passamos pelo caminho. E nós, às vezes, por merecimento, até conseguimos. Mas o que acontece aí? Não agimos com a mesma indulgência, não agimos da mesma forma com os nossos irmãos. Nós podemos imaginar aquele banqueiro como Deus. O homem somos nós. O nosso amigo são as outras pessoas. O dinheiro que foi emprestado são os bens que nós temos na nossa vida, são as nossas dificuldades, as coisas que Deus nos deu para que nós pudéssemos levar a nossa vida adiante. E quantas vezes nós agimos exatamente como este homem? Queremos a clemência para os nossos atos, mas não temos a mínima clemência, a mínima indulgência com relação às outras pessoas. O homem que é indulgente, ele age com os outros como ele gostaria que agisse para com ele. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas muitas vezes nós admiramos alguém. E aí até vem aquele sentido de ciúme, de inveja com relação à pessoa. Isso às vezes até chega a ser inconsciente em nós. Mas somos humanos e temos esses sentimentos, todos nós. Alguns mais, alguns já conseguiram um pouquinho a sua evolução, menos. Mas quando a gente olha aquela pessoa que às vezes tem muito, não digo financeiramente, não digo materialmente, mas moralmente muito mais evolução que nós, que até ficamos pensando como que ela já está lá mais adiante, a gente pensa assim, começa observando, né, o que aquela pessoa tem de errado, o que aquela pessoa faz de errado, porque mesmo aqueles que estão um pouco mais à frente de nós, ainda estão no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, ainda tem muito a melhorar, então ainda tem muitos erros. E às vezes a gente começa a observar aqueles erros daquela pessoa. E aí comenta, e aí faz com que aquela pessoa, às vezes, seja rebaixada daquilo que ela já conquistou, devido aos comentários, aquelas coisas pequenas, né, que provocamos às vezes. Aí comenta para um, para outro, e aquela história vai se propagando, e às vezes nem tão verdade é assim. Mas por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes nós vemos que aquela pessoa está um pouquinho mais elevada do que nós. E a nossa tendência, quando a gente faz isso,
é fazer com que aquela pessoa se rebaixe ao nosso nível, ao que nós temos. Quando que seria muito mais interessante e urgente da nossa parte nós buscarmos nos evoluir, buscarmos nos melhorar e nós irmos ao nível dela. Mas a gente parece que sente prazer, às vezes, de rebaixar as pessoas. E isso praticamente todos nós, de uma maneira ou de outra, acabamos fazendo. Às vezes, no sentido assim, nem é consciente nosso. Às vezes até no nosso inconsciente, de palavras, né, de observações que a gente faz, que simplesmente tornam os outros, às vezes, inferiores. Não que eles fiquem, mas diante, né, do que as pessoas analisam. E nós temos também aqui um fator físico. Quando nós criticamos alguém, ao invés de silenciar, ao invés porque nós vamos observar. A gente não é cego. A gente vai ver o que o outro está fazendo de errado. Não adianta a gente dizer, mas eu não vou enxergar. Vamos. O que a indulgência do Evangelho nos traz é exatamente isso. É enxergar, mas é a maneira com que a gente conduz essa nossa visão. Então, muitas vezes, a gente deveria silenciar e não silencia. Mas quando, por exemplo, alguém fez alguma coisa que não me agrada, alguma coisa que me feriu, eu sinto ódio, raiva, rancor por aquela pessoa. Eu estou emitindo um sentimento. Eu estou emitindo um pensamento. E esse pensamento, esse sentimento é uma vibração. Nós já sabemos, temos falado muito aqui, todos nós, que nós somos seres de energia. Nós transmitimos a energia diariamente, né? Através do nosso corpo físico, através do nosso corpo espiritual, através das nossas ações, dos nossos pensamentos. E aí, quando nós firmamos o nosso pensamento numa pessoa, aquele pensamento com ódio, com rancor, com mágoa, por mais que essa pessoa às vezes esteja bem equilibrada, tenha uma boa energia, esse pensamento chega até ela. E ele fica, né, na atmosfera mental dessa pessoa. Se a pessoa ela tem uma vibração baixa, ela absorve esse pensamento. E esse pensamento vem trazer o quê? Um prejuízo para a saúde física dela. Muitas vezes, a dor de cabeça, a dor no estômago, o mal-estar que a gente nem sabe por que tem, pode, um dos fatores, ser exatamente essa psicosfera que a gente acaba se envolvendo e acaba absorvendo. Quando uma pessoa tem uma vibração muito positiva, ela também recebe. Só que ela está numa elevação maior que aquele que emitiu e ela acaba, né, fica por ali aquela energia negativa. Se ela baixar a vibração dela, porque nós não conseguimos ficar 24 horas no dia com a nossa vibração elevada, ela baixa a sua vibração energética, o que acaba acontecendo? Aquele sentimento negativo vai e provoca, às vezes, algum problema físico, algum problema mental, onde ela se sente afetada. Só que nós pensamos assim, se eu estou emanando uma vibração negativa, existe uma lei que se chama a lei da ação e reação. O principal prejudicado dessa energia aqui, de ódio, de rancor, de mágoa, sou eu mesmo. Eu emano a energia e ela já fica em mim. Por quê? Porque ela é densa, pesada, ela vai no outro, mas eu sou o pior afetado. Então, tudo aquilo que vai acontecer com o outro pode até ser muito pior em mim. E essas pessoas muito negativas, que ficam sempre, né, com rancor, que não têm indulgência para com os outros, que não procuram compreender a necessidade do outro, a dificuldade do outro, não compreendem que o outro também é um ser em evolução. Elas acabam se afetando mais ainda. Aí vem doenças físicas, câncer, problemas circulatórios, problemas cardíacos, que realmente vem dessa energia negativa que a pessoa concentra. E o que acaba acontecendo tanto com quem recebeu e deixou essa energia tomar conta, quanto com aquele que despendeu aquela energia?
ficam alvo de obsessores, de vampirizadores. E aí vem as doenças espirituais junto com as doenças físicas. A pessoa acaba ficando doente e nem se dá por conta disso. Então há um desequilíbrio energético para a pessoa. No Evangelho a gente encontra várias passagens onde os espíritos superiores nos dizem que eles não criticam ninguém, que eles não julgam ninguém. Porque cada um de nós tem uma experiência, tem uma vivência, tem um aprendizado. Muitas vezes, experiências que eu vivi, outra pessoa nunca vai viver essa existência. Então, a maneira com que a gente vê as situações são bem diversas. Então, como nós vamos julgar alguém que está passando por um momento de dificuldade, por uma dor, por um sofrimento, se nós não sabemos o que a pessoa passou? E os espíritos superiores dizem que muitas vezes, se eles de repente tivessem que passar por aquela situação, eles sucumbiriam. Quem sabe eles nem conseguiriam. Porque eles não passaram porque não necessitavam. Então, quando a gente vê os erros dos outros, quando a gente percebe que o nosso irmão está errando, a primeira coisa que nós precisamos é analisar a situação. É compreender que aquele irmão, se nós já não praticamos mais aquilo, porque às vezes a gente julga do outro, mas a gente faz igualzinho. Né? Mas se nós não praticamos mais aquilo, nós temos que pensar que nós já evoluímos um pouquinho e que o nosso irmão ainda não tem a evolução suficiente para isso. E o que nós podemos fazer? Auxiliá-lo na caminhada, ajudar, amparar, dar um caminho a ele e não criticar. Porque muitas vezes, quando a gente vê alguém que está lá no fundo do poço, a gente ainda vai lá e bota mais para o fundo do poço ainda. Então, ser indulgente é isso. O Evangelho nos traz isso como indulgência. O auxílio ao irmão. Ver os efeitos, ver as dores, sim. Mas elas só podem ter proveito quando elas servem para a gente analisar e não cometer os mesmos erros. Aí elas servem como exemplo. Mas não para divulgar para todo mundo e acabar deixando o irmão cada vez mais no fundo do poço ainda. Quando a gente descobre que através do amor, da caridade, através da compreensão dos erros que a gente tem para os erros dos outros, a gente começa a se libertar dos nossos próprios erros, porque nós erramos. Só que, como diz ali no Evangelho, sejam mais severos para com os vossos próprios erros do que para com os erros dos outros. Então, a nossa reforma íntima, a nossa mudança começa por aí. Não criticar. Ver os erros, mas não exaltar esses erros. E ajudar sempre que a gente pode. Nós temos uma situação também assim. Pensem bem, a gente levanta da cama, sai, vai trabalhar, a gente tem contato com as pessoas dentro da nossa casa, na rua, no trabalho. Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem um sentimento. E nós, muitas vezes, saímos por aí recolhendo um pouquinho da energia de cada um. Quando encontramos uma pessoa alegre, uma pessoa que vive a vida, como a gente se refaz, como a gente fica bem. Mas as nossas companhias do dia a dia geralmente não são assim. No trabalho é tumultuado, é cansativo, e aí eu me desgasto, eu encontro a pessoa na rua, a pessoa vem e reclama da vida. Tem pessoas que reclamam se está frio, reclamam se está quente, reclamam se tem trabalho, reclamam se não tem. E como isso traz energias densas em torno da pessoa. E nós, por sermos redes de energia, vamos absorvendo tudo isso. Quantas vezes chega o fim do dia e nós estamos desgastados, cansados, e nem sabemos, de repente, o porquê isso está acontecendo. É porque nós recolhemos toda essa energia do dia a dia. E aí vem uma pergunta: e como fazer para que isso não aconteça conosco? Eu trouxe aqui algumas práticas que a gente pode fazer, coisas bem simples, que podem nos ajudar no dia a dia a agirmos com indulgência com relação aos nossos irmãos, trabalharmos então o nosso olhar mais amoroso com o outro e também
com relação a nós mesmos, porque precisamos também sermos indulgentes com relação a nós. Muitas vezes nós exigimos tanto do outro e esquecemos que nós somos seres humanos que também precisamos estar bem e nos sentir bem. Trouxe algumas coisas que podem ajudar. A primeira delas é afastar todo pensamento que não for edificante. Todo pensamento negativo. Mas como que eu vou fazer isso? Que difícil, né? É difícil. Quando aquele pensamento negativo vem na minha mente, a primeira coisa que eu preciso é tentar me libertar dele. Seja saindo do lugar onde eu estou, seja mudando, trocando por um outro pensamento, indo conversar com alguém que vai poder me ajudar, né, a me libertar desse pensamento, escutando uma música alegre, olhando um filme, mudando a minha vibração, mudando aquele pensamento antes que ele chegue e tome conta. Por que a depressão vem? Porque eu vou alimentando esses pensamentos, vou alimentando, acumulando essas energias negativas dia após dia. E às vezes até acho que me satisfaço com elas, de me sentir um pouco preocupado. Então, ataca isso antes que isso tome conta. Chegou o pensamento, sai o pensamento. Vamos tirar de nós isso. Um outro fator muito importante, que a gente pode, assim, uma coisa que a gente, tão simples que a gente possa fazer, sai de casa de manhã e já vai mentalizando, encontra uma pessoa na rua, deseja mentalmente saúde para ti, paz, amor, que o teu dia seja feliz, que tu possa conseguir tudo aquilo que tu quer. Pensa mentalmente, olhando para um, para outro, para aqueles colegas de trabalho, para aquelas pessoas que encontro, porque quando eu dou o amor, quando eu dou bons pensamentos, quando eu dou boas energias para as pessoas, não é beneficiado sou eu. Porque se nós vimos que os negativos ficam em nós, os positivos muito mais. E aí, aquela pessoa às vezes dá um sorriso, porque ela não ouviu, porque foi um pensamento, mas foi uma energia de paz, uma energia de amor. Porque tem pessoas que todo mundo gosta de estar perto, todo mundo se sente bem perto da pessoa, porque ela é positiva, porque ela vibra positivamente, porque as energias dela são positivas. Então, essa prática também nos ajuda muito. Ajuda a harmonizar o nosso perispírito, ajuda a harmonizar nossa mente, o nosso coração. Outra coisa muito importante que a gente não faz, parar, nem que sejam 5 minutos por dia, orar e meditar. Os terapeutas dizem que a oração antes da meditação nos conecta a espíritos elevados, a espiritualidade. E aí depois que a gente está com a nossa, como é que eu digo assim, com a vibração mental mais elevada para a espiritualidade, nos conectar num relaxamento, numa meditação, seja uma música tranquila, que acalme nossa mente, seja uma meditação guiada, dessas que a gente acha na internet, mas que a gente procure esses 5 minutinhos. O ideal é que fosse todos os dias, mas 3 vezes por semana já nos ajuda muito a relaxar, já ajuda muito a mudar a nossa vibração mental. Evitar o descontrole emocional. Quantas vezes no dia a gente sente raiva, cólera, ira, nojo, inveja, esses sentimentos? Então, tentar controlar esses sentimentos. Eles vão vir, muitas vezes vão vir. Só que eu não posso ficar dando vazão a eles. Eu preciso saber controlar. É o controle que nós precisamos, para não deixar que o sentimento nos controle. Porque se nós não controlarmos o sentimento negativo, ele vai nos controlar sim. Ter paciência. Como nós somos impacientes, nós queremos tudo para ontem, nós não sabemos esperar, nós achamos que os outros têm que correr sempre com a nossa vontade. Então, ter mais paciência, exercitar a paciência. Tem uma história que o Emmanuel manda o Chico tomar um gole d'água e ficar segurando para que ele tenha paciência de esperar, para não falar. Então, isso, toma esse gole d'água e tenha paciência, porque às vezes a gente revida na hora, não espera a nossa vez. O irmão diz alguma coisa, a gente já quer responder. Não tem paciência, espere. Quantas vezes a gente compra uma briga sem necessidade nenhuma?
Se eu tivesse silenciado, esperado mais um pouquinho, de repente nem precisava ter ocorrido essa briga. Então, essa é uma coisa também, paciência. Ser generoso, solícito. Muitas vezes a gente vê alguém, derruba uma coisa no chão, deixa lá, nem junta, não bota no lixo. Então, essas mínimas coisas, ser solícito com alguém que precisa, ajudar alguém que precisa de repente atravessar uma rua, ajudar alguém a carregar uma sacola, quanta coisa a gente pode fazer e a gente passa aquela pessoa e nem enxerga, não quer nem ver. Então, isso também nos faz muito bem. Realizar o Evangelho no lar, nem que seja uma vez na semana. E se quando a gente está muito precisando, muito necessitado, faça todos os dias, rapidinho, não precisa demorar muito, mas o Evangelho traz o equilíbrio na nossa casa, traz a espiritualidade, né, que vai nos conectar aos bons espíritos, às boas vibrações. Ler mensagens edificantes, ler uma mensagenzinha todo dia que nos traga algo de bom, pensar, meditar sobre aquilo, isso também nos ajuda. Bons filmes, bons livros, também nos ajudam muito. Exercitar o autocontrole. É quase como a paciência lá. Exercitar isso. Às vezes não dá logo, mas se eu começar a treinar, eu consigo controlar os meus impulsos, os meus pensamentos negativos, as minhas iras, as minhas cóleras. Evitar queixar-se da vida. Então, quando a gente se queixa, a gente reclama para o lado negativo. E a gente acaba atraindo energias negativas. Então, aceitar o que vem para nós. Se está frio, ótimo que está frio, vamos enfrentar o frio. Graças a Deus temos roupa. Se está quente, que bom que está quente. Vamos, nos cuidar, tomar mais líquido. Se eu não tenho trabalho, vamos procurar um trabalho. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de já termos trabalhado. E vamos mentalizar que vamos conseguir um novo emprego, mas não ficar reclamando. Se eu tenho trabalho, tenho que levantar cedo enquanto está frio, vamos agradecer pelo trabalho, vamos levantar cedo com ânimo, com vontade, com fé, e agradecer por termos trabalho, porque quantos não têm esse trabalho? Vamos praticar a caridade. É o sentimento mais nobre que existe, que Jesus veio nos trazer. E por último, então, exercitar a indulgência, que é o que os bons espíritos vieram nos trazer esta noite de hoje. Com certeza, se tivermos mais indulgência, acreditarmos mais que todos estamos aqui para sermos irmãos, para nos ajudarmos, e irmos aos pouquinhos, um dia após o outro, buscando nos melhorar, a nossa vida será bem melhor. E muitas dores, muitas angústias, muitos sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia, com certeza nós conseguiremos amenizar. Então, tudo depende de nós, do nosso empenho, da nossa força de vontade. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos nos preparando, então, para recebermos o passe coletivo. Vamos elevar o nosso pensamento e vamos deixar o nosso coração falar a Deus nesse momento. Vamos dizer a Deus o que nos angustia. Vamos falar a Jesus aquilo que está nos atrapalhando a caminhada. E vamos abrir as nossas mãos e colocar essa nossa dor nas mãos de Jesus. Vamos com fé entregar a Jesus. Entregar a Jesus tudo isso que não me faz bem. Porque Jesus sabe o que é melhor para nós. E confiar que o que é melhor sempre virá. Muitas vezes nós observamos apenas o lado negativo das coisas. Mas às vezes essa dor que vem, essa angústia que bate, esse sofrimento é um chamamento. É um chamamento que o Mestre está nos fazendo para revermos a nossa vida, a nossa posição, para revermos o que estamos fazendo na nossa caminhada.
Então coloquemos tudo isso nessa oração, pedindo a Deus o amparo e o auxílio. E acima de tudo, não o alívio da dor, mas o apoio, o amparo, a compreensão dessa dificuldade. Tenhamos confiança, tenhamos fé, porque tudo aquilo que é para o nosso bem sempre vem. E vamos fazer um propósito firme de desenvolvermos a indulgência, a caridade, de olharmos os outros com um olhar de amor, de compaixão, de perdão, para que assim também Deus possa olhar para nós com esse mesmo olhar. Vamos agradecer por tudo que temos e vamos dizer a Jesus: nos acompanha, Mestre, nessa caminhada. Nos dá a Tua luz. Coloca a Tua luz no nosso caminho para iluminar esse trilho, essa estrada, esse caminho que com certeza nos leva à nossa evolução. Te agradecemos e pedimos a espiritualidade do amparo, solicitando que sempre possamos ter a casa espírita, o amigo, o companheiro, o evangelho, que nos traga aquela palavra consoladora. Te agradecemos e damos por encerrado esse passe. Que assim seja.